Mas o foco de Deus sempre é a igreja, o reino, o povo, a nação. Porque o Senhor nos ama, te ama e quer mudar a sua vida para sempre. Essa é a grande verdade, mas você que decide. Morar no céu você vai. A gente precisa saber que tipo de vida você tem nessa terra. Você gostaria de viver como Elias ou como Eliseu? Todos os dias a vida está perguntando a você, dando a você direito de escolhas, fazendo com que você tome suas decisões, sabendo que você vai prestar conta delas. É preciso saber viver. Eu quero inicialmente usar 3 textos. O primeiro é Gênesis 1:1, que diz o quê? No princípio criou Deus os céus. Isso. Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Repita comigo, segunda morte. Isso. Mateus capítulo 10, verso 28, diz: Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Bom, gente, eu confesso a você que eu vivi 2 momentos na minha caminhada cristã. O primeiro momento foi a minha conversão e alguns anos posterior à minha conversão, onde eu estava totalmente focado nas coisas espirituais. E que, aliás, eu tinha um entendimento de que tudo era regido pela minha vida espiritual. Tudo que acontecia de bom para mim vinha de Deus. Tudo que acontecia de ruim para mim era uma intervenção de Satanás. Mesmo quando eu escolhia errado, mesmo quando eu tomava decisões erradas, eu fui treinado a botar a culpa no diabo. Furioso, com o propósito de roubar, matar e destruir, dava eu com essa ideia livre acesso a ele na minha vida. Quando ele não estava trabalhando, as coisas estavam dando certo e Deus entrava. Ou seja, minha vida era um entra e sai. Ora entra Deus, sai o diabo, ora sai Deus, entra o diabo. E eu confesso que por muito tempo eu vivi desse jeito. Depois de um tempo, eu tive uma visão um pouco mais madura de que a vida não era apenas algo espiritual. E já estava escrito logo no primeiro versículo: no princípio Deus cria céu e terra. 2 vidas. É isso que eu quero refletir com você. 2 vidas. Pastor, que negócio é esse de 2 vidas? Está lá no Apocalipse. Ao que vencer não sofrerá o dano da segunda. Quantas mortes tem? Então como é que não tem 2 vidas? Ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, se tem 2 mortes é porque tem 2, uma eterna e a outra passageira, terrena. Aí nós damos um pulinho lá no Mateus 10, 28, e aí diz assim: não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas daquele que pode matar o corpo e ainda mandar a alma pro beleléu. Pastor, o que é isso? É isso que eu quero refletir com você. 2 vidas, uma vida nessa terra e outra eterna. Segundo a Bíblia, a prioridade, qual das 2? E por isso que está lá, ó. No princípio criou Deus, terra e céu. Não, céu e terra. O céu sempre vem primeiro. Eu gosto disso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. E estas coisas, demais não. Não é isso que está escrito, demais. E estas coisas, qual as coisas? Comer, vestir, aquelas coisas que tudo está escrito. Não é demais, é aquilo que já falou. Depois você dá uma olhada no texto direitinho, tá certo? Busca primeiro o reino de isso. E depois a terra vos será acrescentada, suas necessidades. Não ajunte tesouro nessa terra, por quê? Ladrão, traça, ferrugem. Junto tesouro nu. Olha que beleza. Céu e terra, 2 vidas. Então eu descobri que você tem 2 vidas. Tu sabia disso? Não. Nunca parou para pensar, né? Por isso que eu vim falar. Deus te ama. Parece óbvio, mas às vezes algumas pessoas precisam escutar isso de quem? Delas mesmas. Treina isso no espelho. Falar com você: Deus me ama, Deus me ama. Ou então fala com: Deus te ama. Você aí no espelho, você tem que ter uma conversa com você. Então eu vou te mostrar hoje, de uma forma muito simples, 2 camaradas que espiritualmente foram sensacionais, mas de vida terrena bem diferente. Então eu aprendi que você pode escolher quem você quer, como diz o mundo moderno, modelar. Quem você quer copiar, quem você quer seguir, certo? Então nós vamos pegar na Bíblia 2 indivíduos que, no que diz respeito a relacionamento com Deus, os 2 foram 10. Mas no que diz respeito à vida terrena, no final eu vou te dar a opção de escolher quem você gostaria de ser. Por quê? Porque uma coisa é vida com Deus, espiritual, ir para a glória, a comunhão com o eterno. Outra, vida na terra, lidar com gente, casar, ter filho, sogra, trabalho, trânsito, política. Só troço bom.
Por quê? Porque você tem que lidar com suas escolhas. É isso que você tem que entender. Porque às vezes suas escolhas é que são ruins. Pior às vezes que o próprio Satanás. Então deixa eu te mostrar um texto aqui, rapidinho. Você com anestesia, quando você vê, acabou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Olha que coisa linda. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha... Palavra de quem? Não, deixa eu ler de novo. Então Elias, o tisbita dos moradores disse a Acabe. Elias vai falar, pensa, eu sou Elias e tu é Acabe. Aí eu vou falar para tu. Vive o Senhor cuja presença ou cuja face eu estou, que nem nesses anos, ou durante esses anos, não vai cair uma gota, não vai chover na terra, segundo a minha palavra. Palavra de quem? Deus validou, sim ou não? Mas a palavra era de quem? Beleza. Eu quero mostrar hoje para você a vida do Elias e a vida do Eliseu. E você decide qual dos dois você quer ser. No quesito espiritual talvez seja difícil, porque os dois foram fogo puro. Elias foi um cara extraordinário, sim ou não? Escute só essa historinha. Acabe foi um excelente rei no que diz respeito à construção, gestão, expansão. Acabe foi um camarada extraordinário nessa área. Porém, Acabe cometeu um erro gravíssimo. Ele casou com uma mulher muito doida, modernérrima, era Jezabel, uma mulher à frente de seu tempo, forte, sedutora, manipuladora, certo? Veio de uma nação que treinou mulheres fortes. Acabe casou com essa dona. Uma dona doida. Chegou trazendo consigo sua cultura, sua fé, sua influência, a influência de seu pai, Etbaal, o rei dos Sidônios. Aquilo projetou Acabe. Acabe cresceu, é verdade. Mas Israel nunca viveu, né, uma época tão ruim no relacionamento com Deus do que na gestão desse Zé Ruela, chamado Acabe. Um borra-bota frouxo. Eu acho que Elias, um profeta, ele não gostou desse ambiente, lógico. Nenhum homem de Deus gostaria de viver numa cidade corrompida moralmente como essa, num governo como esse. Elias não fica satisfeito, e ele está certo ou errado. Mas qual é o problema de Israel? Quem é? Acabe e... Aí Elias, nervoso, vai falar com Acabe. Acabe, segundo a minha palavra, não chove mais na sua terra. Nossa, que bonito. Elias só esqueceu que ele morava lá também. Um detalhe simples, se acabasse a água por Acabe, acabava para ele também. Preste atenção, não chove. Segundo a minha palavra, quando parou de chover, sabe o que Acabe falou? Alguém deve ter perguntado a ele, Acabe, por que não está chovendo? Ele disse, porque o Elias falou que não chove. Alguém falou, mata ele, que a palavra dele cai por terra. O Acabe deve ter falado, boa ideia, vamos procurar o Elias para matar o Elias. Aí Deus foi lá e defendeu Elias. Sim ou não? Não. Deus falou com Elias, o Acabe está finzão de matar tu. Então o que você faz? Foge, maluco, ninguém me mandou você se meter nisso. Fui eu que mandei você falar que não ia chover? Sim ou não? Não. Quem falou que não chove? E o Acabe quer te matar. Então o que você faz? Foge, rapaz, que ele vai te matar. Ninguém mandou você falar que não vai chover na serra do carro. O que você tinha que falar? Que morra o Acabe sozinho. Porque tem gente que basta ter um problema com um que quer afetar o coletivo inteiro. Às vezes Deus vem para você com uma regra que é para você. E você não quer ficar sozinho na regra, enfia em todo mundo. Porque Deus falou comigo que eu nunca mais vou ver televisão. Dane-se. Agora, para de dizer que ninguém vê mais a televisãozinha, um trocinho tão maneirinho para quem sabe ver. Nunca mais tenho rede social. Não tenha! Porque Deus está furioso com a rede social, com a sua, infeliz, que não sabe usar. Porque tem gente... O Elias falou, não chove. Deus falou, ó, foge pro Ribeiro de Querite, mas lá não tem comida, mas já conversei com o corvo. Pro corvo levar comida para tu, em fuga. Olha, um desobediente perseguindo um obediente. Sim ou não? Acabe é desobediente. Elias é obediente. E quem está fugindo de quem? O desobediente perseguindo o obediente que falhou o que não devia. Você pensa que não vai piorar? Claro, ficou muito tempo sem chover. Porque Elias disse que o céu ia fechar, mas não tinha autoridade para abrir. Aí ele olhou para aquele ribeirinho secando e o corvinho trazendo comida, mas ele estava entalando. Eu imagino Deus, fala para não chover, filho. Fala.
Se mete onde não deve, ô profetão. Vambora. Deus falou, ô Elias, deixa eu falar para tu, Acabe já está chegando aí com a equipe dele, de rastreamento. Sai daqui e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. E já conversei com a viúva para cuidar de tu. Agora melhorou, né, irmão? De corvo para viúva. Elias falou, agora sim, viúva. É isso aí, mano. Vai que eu arrumo um casamento e comida. Lá vai ele. Chegou lá, Elias, chegou. O que tem? Uma viuvinha, bagunçadinha, catando uns gravetinhos. Elias falou, ela deve conhecer a viúva que vai cuidar de mim. Deve ser amiga dela, uma amiga rica que ela tem. E Deus falou, aí, quem vai cuidar de tudo? Pô, o corvo estava melhor, não é? Preste atenção nesse cara. Crente ou não? Elias é crente ou não? Fiel a Deus ou não? Cheio de Deus ou não? Vida fácil ou não? A viúva falou, moço, o que o senhor quer? Ele falou, quero água. Ele falou, água ainda rola. Quando ela estava indo, ele falou, só me arruma uma comidinha. Ele falou, comida não rola não, né? Moço, não vai rolar. Porque, ó, só tem uns gravetinhos aqui, ó. Vou comer e morrer. Eu e meu filho. Ele falou, cara, e Deus falou que era para cuidar de mim. Dona sem recurso nenhum. Sim ou não? Sim ou não? Tá lá, ele lá. Vida fácil? Não. Comendo o que dá para comer. Com a viúva. Aí o filho da viúva faz o quê? Morre. Aí a viúva fala, você veio aqui, Elias. Ele falou, meu Deus, corvo não falava. Você pensa que lidar com um bicho é mais fácil? Eu quero mostrar a você que era um homem de Deus. Porque homens e mulheres de Deus têm vidas de fé pautadas em suas escolhas. Vão morar no Elias e Eliseu, você pode ter certeza que estão lá. Agora, apesar de admirar Elias, queria ser ele, não. Aí Deus fala para Elias assim, acho que era para ver se ele já aprendeu. Volta e se encontra com Acabe. Aí ele volta. Aí tem o encontro com os camaradas. E quando ele vê os caras, o que ele pede para acontecer com os caras? Morrer queimado. Cair fogo do céu para consumir. Aí o fogo parece dragão. Só fala coisa pesada, ruim sobre os outros. Por isso que andava sozinho. Aí voltou, apresentou Acabe. Acabe falou, olha aí o perturbador de Israel. Ele falou, perturbador é teu pai, a tua mãe, rapaz. Não falou assim, falou seus pais, eu só estou traduzindo. Vamos fazer o quê? Vamos pedir para cair fogo do céu. Essa parte ele é boa. Fogo? Falar com Deus e ter resposta, Elias é assim com Deus, sim ou não? Então Elias nem falou fogo, ele só falou fogo. Show pirotécnico. O cara é especialista, queimou tudo. Sabe o que ele fez? Matou os profetas de Baal. Não era para fazer um apelo? Profetas de Baal, vocês viram que o meu Deus é o Todo-Poderoso. Convertei-vos. Não, falou, mata essas pragas, mata tudo, mata. Aí correu atrás do Acabe, que queria aceitação. Foi para a porta correndo para falar para Acabe, Acabe, você viu como eu tenho intimidade com Deus, sou assim com Deus, falei que não ia chover e não choveu, certo? Falei que ia chover e a chuva tá vindo aí, pois é, pedi para cair fogo. Acabe foi lá e contou para Jezabel, nem deu confiança, Acabe nem deu confiança para Elias, foi lá e falou, Jezabel, menino, tem uma notícia para te dar, não é boa não, o Elias matou os profetas, seu pai, tudo. Jezabel falou, o quê? Acabou de chegar, gente, já fugiu porque falou besteira. Agora chega matando, chefe de grupo de extermínio. O que esse cara é, meu Deus do céu? Matou todo mundo e Jezabel falou, matou os profetas de papai? Avisa ele que essa hora, amanhã, ele tá mortinho na silva. Foge o Elias. Corro, Jezabel, perigosíssima, querendo me matar. Homem de Deus, fugindo de uma mulher que Deus estava finzão de matar. Eu imagino Elias falando, fogo na Jeza. Já era. Já virava churrasquinho. Vida difícil, sim ou não? Sim. Tá ele fugindo. Você é crente, sim ou não? Servo de Deus, sim ou não? Tá afim de ficar fugindo? Sofrendo? Sozinho? Tinha um garoto que andava com ele. Nenhum garoto aguentou aquele menino que viu, sabe? A nuvem do tamanho da mãozinha. O garoto deixou ele ir na pista. Falou, vamos embora, não dá pra andar com esse cara não. É isso. Elias falou, fica aí, rapaz, fica aí, não vem atrás de mim não me enche a paciência. Cara ruim de andar. Pastor, o senhor está denegrindo a imagem do profeta. Tô nada, foi pro céu. Porque tá assim de gente que vai pro céu. Mas vai viver muito mal aqui, por causa de suas escolhas e suas decisões. Fala que não deve, faz o que não deve, não consegue viver com gente, porque gente é difícil. Viver com homem é difícil. Viver com mulher, viver casada é difícil. Sabe, porque homem, eu gosto disso. Olha só, olha que coisa fantástica. Só para você entender, eu abri um parênteses para oxigenar a sua mente. Já eu vou entrar para falar de Eliseu. O menino tinha 5 anos de idade. Olha como é que é difícil viver com homem e mulheres. Tem mulher aí? Paciência para lidar com a gente. 5 anos de idade, a mulher olha para o filho e diz, esse menino não parece comigo nem com meu marido. Vou fazer um teste de DNA nele. Fez um teste de DNA e descobriu que o menino não é filho dela nem dele. Liga para o marido desesperado e diz, meu, tinha uma bomba para te falar. Esse menino não é meu filho nem seu. O homem falou assim, menino, mas você é muito esquecida. Ela foi esquecida por quê? Ele disse, você não lembra? Assim que nós estávamos saindo da maternidade, o menino se sujou todo e você falou comigo, vai lá e troca o menino. Eu fui lá, deixei o sujo e ponhei um limpinho.
Escute só. É só para oxigenar a sua mente, você que conseguiu entender. Estou falando de um homem de Deus fugindo de uma mulher, sim ou não? Cansado, estressado, confuso. Elias entra numa caverna e fala o que para Deus? Fiquei só eu. Deus falou para ele: ô Elias, por favor, eu conservei 7.000. O Obadias disse que guardou uns caras. Elias falou: por que o senhor não me mata? Ele disse: porque Jezabel está finzona de fazer isso. Quer morrer, volta lá e eu terceirizo o serviço. Tá bom. Ele falou que queria morrer, sim ou não? Deus disse assim para ele: ó, vai lá, unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei sobre Israel, e unge Eliseu, filho de Abel, meu lá em seu lugar. Não falou que estava a fim de vir embora? Então vem. Não quer morrer? Já arrumei outro para botar no seu lugar. Cuidado com o que tu fala. Cuidado com o que tu fala. Não sou desse extremista que diz que o poder da palavra rege tudo. A Bíblia diz que palavra tem poder, sim ou não? Mas se só a palavra tivesse poder, a vida do mudo não andava. Tão devagar com andou. Tá certo? É só para você refletir. Expansão da mente. Preste atenção aqui. Olha só. Dá uma olhadinha nesse negócio aqui. Olha só. Elias passa, chama Eliseu. E durante o percurso de Elias com Eliseu, Elias diz assim: Eliseu, fica em Gilgal, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu falou: Elias, eu vou com você para Betel. Chegou em Betel, Elias falou o quê? Eliseu, fica em Betel, que o Senhor me enviou para Jericó. Sabe o que Eliseu falou? Eu vou contigo, não vou ficar. Chegou em Jericó, o que Elias disse? Fica em Jericó, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Preste atenção que inúmeras vezes Elias está tentando fazer com que Eliseu parasse a sua caminhada. É notório que ele foi um grande homem no que diz respeito a relacionamento vertical, mas relacionamento horizontal, para mim Elias foi um fracasso. Mas deixa eu mostrar a você, para despertar você a curiosidade de não apenas ler novamente a história de Elias, como também olhar a história do Eliseu. Dizem que é muito melhor aprender com a experiência dos outros do que com as suas próprias experiências. Talvez isso tenha acontecido com Eliseu. Porque quando Eliseu vai entrar no cenário, quando Elias sai e Eliseu entra, você vai descobrir que a escola dos profetas cresce, a ponto dos profetas procurarem Eliseu e diz: a escola está pequena, o lugar está pequeno demais, não está cabendo mais gente. Mas cabia na época do Elias. Eu nunca vi solicitação para expansão de escola de profeta na gestão de Elias, que começou essa história. É verdade. Mas provavelmente a maneira de conduzir sua vida fazia com que Elias tivesse pouco sucesso em seus relacionamentos interpessoais, horizontais. Tem uma viúva na miséria, é verdade, para receber Elias. Mas quando Eliseu vem passando, uma mulher rica o constrangeu a ficar na sua casa. Todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, era recebido na casa da mulher rica. Ela preparou um quarto com cama, mesa, cadeira, luz e comida para esse rapaz, ou para esse homem. Enquanto Elias vive num ambiente totalmente, eu não estou dizendo que Eliseu teve vida fácil não, viu? Não é isso que eu estou falando. Mas quando você estuda a história dos dois, você vai ver que os dois vão morar no céu, mas com vidas muito diferentes aqui nessa terra. Qual é a minha preocupação quando exponho essa palavra? Ver o sofrimento de muita gente que não precisava sofrer, bastava equalizar a sua vida com decisões corretas, porque a Bíblia diz o seguinte: eu bem sei os pensamentos que você tem a respeito de você, eles são de coisas boas e não de coisas más, e eu estou querendo entrar com você no que você quer para você, para dar a você o que você deseja, mas eu não consigo, porque você é um sabotador da sua própria história. Pare e pense nisso. Ah, pastor, mas eu agora estou lembrando daquela viúva que ficou sem o marido e os filhos, e seus filhos iam ser vendidos. Está no capítulo 8, ou no capítulo 4, verso 1. O 8 é o que começa da mulher rica. Mas eu queria lembrar a você que essa mulher que está passando dificuldade, não foi Eliseu que foi procurá-la, foi ela que foi procurar Eliseu, para dizer para ele: eu preciso de uma instrução. Olhe bem, enquanto Elias vai para receber a ajuda de uma mulher pobre, Eliseu entra na história de uma mulher pobre para levar essa mulher para a prosperidade. Enquanto Elias vai viver num ambiente de escassez, Eliseu vive num ambiente de prosperidade, de crescimento. Enquanto Eliseu profetiza, enquanto Elias
Elias profetiza morte, Eliseu profetiza vida para uma comida que tinha morte. Presta atenção como Eliseu procede. Um dia o caos estava estabelecido e Eliseu chega e diz assim: olha gente, amanhã, essa hora, na porta da cidade tem comida com fartura. Um general disse: ainda que a janela dos céus se abrisse, isso seria impossível. Eliseu falou: por causa disso tu não come. Se fosse Elias, diria: não tem comida mais para ninguém. Eliseu é alguém que também fala algo desafiador, sim ou não? Mas de forma específica, porque ele sabe que o coletivo é sempre o alvo de Deus. Deus não tem problema com enriquecimento, com crescimento, com expansão individual, mas o foco de Deus sempre é a igreja, o reino, o povo, a nação. Nós estamos aqui porque por causa da igreja, porque o Senhor nos ama, te ama e quer mudar a sua vida para sempre. Essa é a grande verdade, mas você que decide. Morar no céu você vai. A gente precisa saber que tipo de vida você tem nessa terra. Eu gosto do Eliseu, porque um dia a casa dele está cercada. Já contei essa história aqui. E Geazi trabalha com ele. Elias está andando sozinho, quer parar todo mundo. Eliseu contratou o Geazi. Geazi abriu a porta e viu os inimigos, tudo, os arameus, os sírios, cercando a casa do Eliseu. E o menino fica amedrontado, tremendo, fala para o Eliseu que está lá dentro: o que faremos? Eliseu chegou na porta: muita gente, hein? E o garoto falou: e agora? Quem poderá nos defender? Nossa, acabou, não dá mais para segurar. Eliseu falou: calma, garoto. Calma, garoto, que é isso? Pode tremer, rapaz. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. Não fala amém não, que o garoto olhou e falou: mais numerosos que estão conosco. Tá com mais medo que eu, esse moço aí, o Eliseu. Eliseu falou: Senhor, olha o que Eliseu falou. Senhor, abra os olhos do menino, amplia a visão desse cara. Para Eliseu, quem anda com ele merece ver o que ele vê, merece ter a experiência que ele, enquanto Elias manda os outros embora. Eu gosto do relacionamento de Eliseu. Esse sim, amizade com a viúva, ou com a mulher rica, perdão, é fantástico. Um dia ele está na casa da mulher rica, olha só, na casa da mulher rica, deitadão. Falou: cara, essa mulher é maneira. Pô, tem tratado a gente legal, né? Ô Gizi, mulher é maneira, né? Pô, cara, chama ela lá que eu quero ver o que ela tá precisando. Aí o menino chamou. Aí a dona chegou: pois não, eu sou Eliseu. Ele falou: dona, a senhora é uma mulher maneira, tem cuidado da gente assim legal. O que a senhora tá precisando aí? Ela falou: tô precisando de nada não, moça. Olha só, a mulher tá dizendo que precisa de nada. Mas é lógico que ela não precisa de nada. Olha o estilo de vida que ela vive, abençoando outras pessoas. Falou: não, habito no meio do meu povo, tô tranquilona. Aí ela foi embora. Aí Eliseu falou: Gizi, e aí, Giz, nós temos que fazer alguma coisa para essa mulher. Eu gosto. Olha o bate-papo dele com o garoto dele, o ajudante. Geazi falou: ó, Eliseu, eu não ia falar nada não. Essa tradução é minha, tá bom? Vai ler isso na Bíblia, não tá lá. Falou para tu, ela não tem filho não, se notou não? E o marido dela já tá, ó, atravessando o Cabo da Boa Esperança. O cara já tá velhinho, já tá ruim, ou é agora ou nunca. Eu acho fantástico. Olha só o estilo de vida do Eliseu, sabe? As aventuras que esse cara tá vivendo, a liberdade que ele dava para o garoto, o estímulo que ele dava para que aquele menino obtivesse experiências como ele. Enquanto, sabe o que Eliseu falou para Elias? Eu quero uma porção. O que o Elias falou para Eliseu? Dura coisa me pediste. Duro por quê, Zé? Isso quem vai dar é Deus. Conhece alguém que só pode atrasar a vida dos outros? Você emagreceu? Como é que você emagreceu? Menina, é muito difícil, não vou nem falar com você. Ô infeliz, você não perdeu peso? Deixa os outros perder também. Falo não, pastor, falo não. Vai que todo mundo emagrece, aí eu perco minha beleza. Eu olho a história desses dois, eu vejo, dizem que Eliseu fez o dobro do que Elias fez. Você olha a história desse camarada, ela é extraordinária. E espiritualmente, eu confesso a você que não vejo nenhuma diferença entre os dois. Não. Aliás, eu acho até que me parece que Elias tem até um nível um pouco maior. Mas quando eu olho o estilo de vida que Eliseu viveu, preste atenção. A mulher vem na direção dele, deixando o filho morto em casa. Eliseu está olhando. Ele diz: vai lá e vê o que aconteceu. Geazi vai até lá e diz: o que houve, minha senhora? Está tudo bem contigo? Com teu filho? Com seu marido? Ela disse o quê? Vai tudo bem. Preciso falar com Eliseu. Eliseu está olhando. Quando ela chega, ela pega nos pés de Eliseu. Geazi vai tirar. Eliseu disse: não tira ela daqui não, porque Deus não me revelou o que está acontecendo com ela. Claro que não vai revelar. Deus não precisa revelar coisas quando você tem intimidade com pessoas que pode te falar.
Se você quer ajudar de verdade, Deus não precisa te revelar para que você ajude. Às vezes basta uma pergunta sua: o que eu posso fazer por você? Com todo respeito, até porque um dos profetas extraordinários foi Elias. Mas eu pergunto a você, com muito respeito à integridade moral desse profeta, que jamais quero difamá-lo, mas no que diz respeito à terra, vida terrena, não estou dizendo céu, princípio cria Deus, céus e terra. Céu para mim, eu estou com os dois, mas terra para mim, você gostaria de viver como Elias ou como Eliseu? Pare e pense. Todos os dias a vida está perguntando a você, dando a você direito de escolhas, fazendo com que você tome suas decisões, sabendo que você vai prestar conta delas. É assim que funciona. É preciso saber viver. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. Porque é preciso saber viver. Na minha concepção de fé, todos os que têm a Cristo, se no momento de sua morte, de atravessar a primeira morte, onde o espírito se separa do corpo, isso acontecer de forma gradativa, paulatina, te der alguns minutos, algumas horas ou alguns dias, ninguém se perde. Porque todos nós sabemos o endereço. Talvez a perda é muito mais expressiva e significativa numa morte súbita, um infarto fulminante. Aí tu tem que estar pronto. O arrebatamento chegou, levou e tu estava engasgado no percurso. Eu tenho muitas esperanças em Cristo da vida eterna, mas do jeito que eu ando vendo a sociedade adoecida, eu tenho poucas esperanças de uma melhoria de vida nessa terra, por causa das escolhas equivocadas que as pessoas estão fazendo. E qual é a minha grande preocupação? Primeiro é o exemplo que nós que já estamos dentro, estamos dando para quem está chegando. E segundo será que não vai ficar cansativo vir todos os cultos à igreja e vir palavras de vitória serem proferidas daqui para aí, e a vitória, apesar da distância tão pequena, nunca vai? Será que já não corre o risco de você achar que nós estamos contando histórias para você? Que nós estamos enganando vocês? E que essa história de fé é balela? Resultados são importantíssimos. E quanto mais rápido você puder obtê-los, eles nunca vão subjugar a eternidade. Nunca. Céu sempre primeiro, terra depois. Mas não diminua o poder da terra, porque é nela que está o testemunho. É para ela que as pessoas estão olhando, para a sua vida, para o seu exemplo. Então eu quero inspirar você a finalmente viver o incrível, o sensacional. Sabe por quê? Porque vocês acabaram de sair de uma escola. E aí eu me pergunto, não apenas para vocês, do ministério tão forte na área de ensino que é o de vocês, que ferramenta pessoas com ferramentas e com informações extraordinárias. Mas sabe qual está sendo o grande desafio? A turma que recebe as ferramentas e as informações, transformar conhecimento em comportamento. Ninguém precisa vir à igreja para saber o que é ser um bom marido, sim ou não? O difícil é ser. Ninguém precisa vir a uma igreja para saber o que é uma esposa. Você já tem todas as ferramentas. Qual é o desafio? Transformar ferramentas e conhecimento em comportamento. Essa é a reflexão que eu quero deixar para você hoje. Mude sua vida, porque Deus te ama. Ama tanto você que te trouxe aqui para escutar essa palavra. Se você é uma gata que planeja ser uma leoa, a primeira coisa que você tem que fazer é perder o apetite por ratos. E o mundo não está sendo fácil para gatinha não, meu irmão. O mundo é para leoa, entendeu? Então mude seus hábitos de uma gatinha e adquira os hábitos de leoa. E vá à luta, porque Deus tem preparado momentos como esse para você. Mas ainda há muitas coisas que precisam ser conquistadas, que precisam ser revistas no que diz respeito à expansão da mulher. Talvez o que mais atrase isso hoje seja o feminismo. Paralelamente a isso, temos um assunto que até hoje é extremamente problemático, que foram os abusos que mulheres sofreram, e muitas delas convivem até hoje com esses abusos entalados, não na garganta, mas na memória, por avós, ou avós, tios, primos, irmãos, pais, porque os abusos que doem, que nos faz sofrer mais, são aqueles que foram cometidos por pessoas que deveriam nos proteger. O abuso de um estranho, muitas vezes, de um estuprador, de alguém de fora, ele é traumatizante, mas não tão traumatizante com aquele cujo qual você tem que conviver o tempo inteiro, e que às vezes até morreu já,
sem ter, eu falo isso porque converso com muitas mulheres, eu preciso tirar esse tempo para falar com vocês isso, porque isso vai ter fim hoje na sua vida, em nome de Jesus. Eu não quero saber o que fizeram com você, não porque isso não tem importância, mas porque tem um aqui que te trouxe, que deseja curar e mudar você para sempre, amém? É assim que funciona, então eu tenho que mexer nisso, para que você lembre, porque tudo isso tinha um propósito, impedir de crescer, ou se você crescesse, se você desenvolvesse, se você resolvesse ser uma vencedora mediante a todo esse caos montado sobre você, que pelo menos você não seja plena, que ainda fique dentro de você uma raiz de amargura, uma tristeza, uma angústia. Então hoje eu não quero criar uma linha de exposição para você, não. Quem aqui sofreu isso? Não quero nada disso, certo? O que eu quero é que você tenha consciência de que ambientes como esse são preparados por Deus para curar você, tá certo? Para curar você. E qual é o grande problema? Principalmente do abuso infantil. É porque a criança não consegue assimilar, certo? O prazer que obtém do ato, entendeu? E por sentir prazer, a criança acaba se sentindo culpada. É como se ela não contasse, porque ela se sente culpada. E não é questão de culpa, é vergonha, é humilhação. E muitas vezes são ameaças. Então, por favor, tire qualquer ambiente de culpa da sua mente, tá certo? Eu vou falar de algumas coisas aqui que não tem muito a ver com o que eu estou abordando agora, mas é importante eu investir esse momento para falar com você, que esse é um ambiente de cura, de reconstrução, de reforma. Eu não sei o que você precisa, mas quando você chegar em casa, seu marido vai querer saber de onde você veio. Que mulher é essa? Mandei uma de manhã, voltou outra, certo? Então é isso aí. Então se você tiver que chorar, sorrir, se tiver alguém de sua confiança que você quiser pedir uma oração durante, certo? Fique à vontade. Mas eu quero começar por Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Você pode fechar seus olhos? Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Traz cura, mexe em feridas, Senhor. Traz à tona coisas que estão no inconsciente, no subconsciente, e que pode estar atrapalhando de forma comportamental as tuas filhas. Mas essa é uma manhã de libertação, de cura, de transformação. Usa-me, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a primeira coisa que eu queria que você tirasse de mim é a visão de um homem, porque senão você já começa a rejeitar o que eu vou falar. Não sou igual a ninguém, eu vim aqui como um homem de Deus. Amém? Então estou aqui. Agora preste atenção, porque essa é uma pergunta boa. Mulher virtuosa, quem a achará? Primeiro nós temos uma visão bem interessante. É uma pergunta, e uma pergunta que fala de escassez. Quem achará? Certo? Mulher acha em qualquer canto. Virtuosa tem que procurar, certo? Então mulher está assim, ó, certo? Sim, até porque nasce mais mulher do que homem, certo? E tá, os homens que nascem assim também não está muito firme. Mas é importante entendermos que há um ambiente de escassez, certo? Na mulher virtuosa. E o texto diz que ela excede a uma das pedras preciosas mais procurada pelos homens. Porque para pensar, certo? Quem é que estão nas minas à procura das pedras preciosas, dos rubis, dos diamantes? Normalmente, principalmente nesse contexto bíblico, eram os homens. Você não tinha mulheres nessa época fazendo esse tipo de busca. Então quem estão buscando as mulheres são os homens. A escassez delas não vem de hoje, porque na Bíblia, no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, nós temos um texto perguntando quem é que vai achar a tal da mulher virtuosa. E hoje eu peguei só 5 características dela, certo? Se você quer ser uma mulher virtuosa, vai ter que vencer o medo, certo? Então você precisa vencer o medo. Palavras negativas, não vai conseguir, você não vai terminar, não dá certo, é muito difícil. Se você quer ser uma mulher virtuosa, vença o medo, imposto por boa parte dos homens e também por muitas mulheres que não conseguiram e não querem ver a senhora conseguir também, certo? Segundo, você tem que impulsionar sua autoestima.
Gostar de você mesmo. Não existe mulher feia. Isso, existe mulher bagunçada, estranha. Entendeu? Esse dia alguém me perguntou: pastor, que tipo de mulher o senhor gosta? Eu falei: viva. É assim que funciona. Então você tem que gostar de você, autoestima. Olhar para você mesmo, não tá no peso. Tá bom, de vez em quando nós não estamos, certo? Mas o que é que precisa para emagrecer? Satanás me impede. Não, é o doce, a gordura, o sedentarismo, o estresse. Por quê? Porque o sistema sabe que se deixar você com a autoestima ruim, você não está bem em lugar nenhum. Então aprenda a se amar, entendeu? Então não deixe que ninguém jogue sua autoestima para baixo. Posso ouvir um amém? Amém? Outra coisa, você vai ter que vencer o preconceito. Porque nós ainda vivemos numa sociedade altamente preconceituosa. Alguém está na frente dirigindo, fez uma barbeiragem. O que seu marido fala? Mulher. Muitas vezes nós fomos contaminados por essa praga de preconceito. Então você pode, você é capaz. Você está entendendo? Você é linda, pode não ser para os outros, mas tem que ser para você. Se os outros acham ou não acham, que dane-se. Entendeu? Eu estou olhando. Você acha o nível de preconceito que eu enfrento por causa da minha prótese? Você não tem noção. Pastor, isso peruca. Pastor. Às vezes eu falo com eles, falo: o único problema é que não solta, é tranquilo. Eu só tenho que, na hora do amor, falar para a esposa para não puxar muito forte. Não é possível, você tem que gostar de você. As pessoas não são obrigadas a entender o que você está fazendo. E sabe, as grandes críticas e maiores serão em momentos extraordinários da sua vida, que o mal vai tentar roubar a sua alegria. Então você tem que vencer o preconceito. E por último, aqui, por favor, não queira, mas não queira virar um homem. Por favor, não faça isso não. Homem não é um negócio legal, entendeu? E quando lógico que eu não estou falando nada a ver de gênero, estou falando de postura. Conserve a sua feminilidade. Tem nada mais legal que uma mulher feminina, valente, pronta para enfrentar o que deve, mas feminina. Não queira virar homem não, porque tá ruim. Mas vamos aqui, uma mulher virtuosa. Primeira coisa que uma mulher virtuosa precisa entender depois de vencer o medo, impulsionar a autoestima, vencer o preconceito e não desejar se transformar num homem, são 4 S's e um F. São 5 pontos, rapidinho, certo? Vamos começar por esse S aqui. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia, a sábia edifica a sua, mas a tola derruba com as próprias. Então a primeira coisa que uma mulher virtuosa precisa ter é sabedoria. Segunda coisa que você precisa para ser uma mulher virtuosa, 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Semelhantemente também vós, mulheres, sede sujeitos a vossos maridos, para que também alguns, certo? Se alguns não obedecem, sejam ganhos sem palavras. Mulher sábia, primeiro S, sabedoria. Segundo S, silêncio. Silêncio. Pensa num troço poderoso que uma mulher tem como arma: o silêncio. Terceiro S, sexo. Menina, a senhora não sabe o que a senhora tem aí não. A senhora não tem noção do poder desse troço. O homem não gosta nem de mulher, ele gosta de um negócio que a mulher tem. Se o melhor amigo dele tivesse esse negócio, ele ficava com um amigo, não é verdade? Vai pescar junto, jogar a bola. Pastor, o senhor está falando de prostituição? É lógico que não. Mas eu estou falando do que uma mulher pode fazer. O primeiro S é o quê? O segundo S é o quê? O terceiro S é? E o quarto S, repita comigo: segurança. Pensa num troço que a mulher está lá, 1 Pedro, Provérbios, 31:11. O coração do seu marido está nela confiado. Segurança. Uma mulher sábia oferece uma segurança que chega a amedrontar o marido. Ele não é capaz de reconhecer,
porque ele tem medo. É alguém muito forte. E o quinto não é S, é F, uma mulher de fé. Porque preste atenção, a segurança que você ofereceu até o momento são seguranças de coisas humanas, gestão, certo? Controle emocional. Agora você está preparada para resolver e para enfrentar coisas, certo? Que vão além dessa normalidade. Uma mulher de fé, uma mulher que muitas vezes, para manter uma família e um casamento, para manter o pai dos seus filhos, ela vai ter que ter muita fé, suportar muitas vezes muitas coisas. E parece que quando eu estou falando isso, eu estou sendo, pastor, o senhor está dizendo tem que suportar porque o senhor é homem, porque não estou defendendo nada não, estou falando da força. Só que tudo isso, minhas irmãs, pode ser bloqueado por aquilo que eu falei no início. Pastor, eu acho que eu não sou sábia. Pastor, eu não consigo ficar quieto. Pastor, eu não consigo render sexualmente. Pastor, meu marido não se sente seguro comigo. Pastor, eu não tenho fé o suficiente. Talvez essas coisas são comprometidas por aquelas que eu falei no início, por aqueles traumas, aquelas perdas, as humilhações, traições do seu passado. Um passado que pode ser há 30, 40, 50 anos atrás, ou um passado que pode ser 6 meses, 1 ano, o relacionamento anterior ao que você vive hoje. Então a decisão é sua, que você precisa entender. Preste atenção, às vezes você pode ouvir, usar um exemplo no feminino aqui, que você é uma gata, mas que planeja ser uma leoa. Se você é uma gata que planeja ser uma leoa, a primeira coisa que você tem que fazer é perder o apetite por ratos. Enquanto você tiver apetite por ratos, você nunca vira uma leoa, você sempre vai ser uma gatinha. E o mundo não está sendo fácil para gatinha não, meu irmão. O mundo é para leoa, entendeu? Então mude seus hábitos de uma gatinha e adquira os hábitos de leoa. E vá à luta, porque Deus tem preparado momentos como esse para você.